Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal, você que está chegando pela primeira vez, e saiba que nós fazemos o estudo bíblico seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib, nosso querido pai fundador da comunidade Canção Nova. Você vai precisar da sua Bíblia. Aqui, para esse estudo, eu uso a Bíblia de Jerusalém, mas você pode usar outra tradução católica que você preferir. Você vai precisar também de canetas para anotação, para marcar na sua Bíblia e para anotar no seu caderno, ou um dispositivo. As canetas, no entanto, são indispensáveis para a sua Bíblia, e o dispositivo pode ser usado no lugar do caderno para anotar o seu diário. Por isso o nome desse canal, Diário Espiritual. Se já gostou da ideia e quer fazer com a gente, se inscreva, acione o sino da notificação, porque todos os dias nós temos vídeos aqui no canal e vamos juntos para nós continuarmos a nossa caminhada. Para você ainda vale a informação de que nós não começamos com este livro, tá bom? A gente começa lá da primeira carta de São João, mas sobre isso eu falo mais no finalzinho. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Efésios. Estamos iniciando uma nova carta, e neste plano de leitura, a Carta aos Efésios é a segunda carta que nós vamos ler, né? Carta atribuída a São Paulo, como a dos Gálatas. Então, nós vamos começar hoje. A Carta aos Efésios tem aqui, também curtinha, tem apenas 6 capítulos. Então, vão algumas páginas aí, alguns dias a gente já termina essa carta, já parte para a próxima, mas é de uma riqueza também muito grande, como toda Sagrada Escritura. Hoje, então, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante do seu amor. Ele nos predestinou para sermos santos, seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe aprouve tomar, para levar o tempo à sua plenitude, a de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória. Nós, os que já antes de vós
esperávamos em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o seu louvor e glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo começa a carta aos Efésios elevando aos céus um louvor muito catequético também, porque aqui fala da obra salvífica, do que Deus realizou em nosso favor, da graça em que nós fomos imersos, porque cremos nele. De todos os bens, os frutos, os dons que nós recebemos ao nos tornarmos filhos de Deus. E somos filhos de Deus porque Ele nos fez assim em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é muito importante esse trecho. Todo ele, esses 13 versículos, 12 versículos, porque desde o versículo 3 até o versículo 14, nós temos princípios eternos. Esses versículos, eles são importantíssimos para que nós entendamos a nossa fé, o que Deus transformou na nossa vida a partir do nosso batismo. E aquilo que nós somos chamados a viver e a corresponder a partir da graça que nos foi dada. E aquilo que também nós precisamos devolver a Deus a partir desta fé. Nós não recebemos pouca coisa. Então vamos ler novamente e, ponto por ponto, tentando compreender mais profundamente, de acordo com a sabedoria e a iluminação que Deus nos favorece, para que a gente possa assumir a nossa fé tal como ela é. Esse é o mistério da nossa salvação. É o plano de Deus. Ele começa o louvor. Primeiro tem a saudação, vamos para os versículos 1 e 2. A gente pega aqui, a gente vê que se repete um pouco, de certa maneira, a saudação que Paulo faz também em Gálatas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse lá no início da carta aos Gálatas, você já deve ter escutado isso do sacerdote na missa. E se a gente voltar um pouquinho as páginas aqui, volta aí. Carta aos Gálatas lá, capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer o quê? Lá no início. Paulo, apóstolo. Claro, ele faz um parêntese grande, Não da parte de homens, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e pelo Pai que o ressuscitou dos mortos, e os irmãos que estão comigo, graça e paz, olha ali, graça e paz, versículo 3, Gálatas 1, 3, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É a mesma saudação. Ele se apresenta. Paulo apóstolo, e diz que é por vontade de Deus, mas de outra forma, que ele fala de uma maneira mais extensa em Gálatas, mas voltando para Efésios, a gente vê esta mesma saudação de uma maneira mais sucinta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui a mesma fórmula de saudação própria da igreja. Se tornou algo comum. Como é que você sabe, Jares, que é própria da igreja? Acabei de falar que a gente escuta isso na missa. De lá para cá, a igreja ficou repetindo isso, nas suas liturgias, nas suas cartas,
A gente pega até hoje a carta dos papas, com algumas diferenças, mas sempre existe essa saudação inicial apostólica. Paulo, vamos dizer assim, é o fundador desta saudação apostólica. Importante, né? Olha que lindo a nossa tradição da igreja, né? Que coisa maravilhosa. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. E que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, nós temos uma herança espiritual no céu em Cristo. Ou seja, unidos a Cristo. Não é só por causa de Cristo. É diferente. Quando o padre também fala na missa, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. É aquele momento da doxologia, né? Onde a oferta é elevada e aquela oração é aquele grande amém na hora da missa. Por Cristo, ou seja, ele é o veículo, com Cristo, ou seja, ele é a companhia, e em Cristo eu estou unido, comunhão. Né? Desculpa a pobreza da minha explicação, viu, gente? Com relação à liturgia. Se tiver algum padre ouvindo aí, pode colocar no comentário a melhor explicação possível para isso. Né? Mas é em Cristo que nós somos abençoados. Como corpo, porque nos tornamos membros. E Paulo vai dizendo isso aqui no caminho, deste louvor maravilhoso. Por isso que eu estava dizendo que é um louvor catequético, uma profundidade muito grande, para que nós entendamos a nossa fé. Versículo 4. Nele, ou seja, em Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. A nossa vocação, nós somos criados já para a santidade, porque o Pai já olhava para nós pensando no modelo Cristo. Olha que lindo, coisa maravilhosa. Versículo 5. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Olha, o Filho amado, Jesus. Ele nos predestinou, ou seja, tem gente que confunde essa história de predestinação, né? Aconteceu depois porque era predestinado, ou seja, era um destino que eu não podia mudar. Não, não é isso que Paulo está dizendo aqui, e não é isso que a igreja acredita, desse tipo de predestinação. Esse é o plano, esse predestinado, ou seja, é isso que Deus quer que aconteça, é assim que Deus quer que faça para todos nós. Quem vai corresponder? Vai corresponder na medida que aceitar. Então você vai entrar na graça de Deus, é por isso que existe a pregação da palavra, para que a gente possa ouvir o plano de Deus e entrar nele. Olha, esse aqui é para você. Você foi predestinado a isso. Sério? Não, mas eu não quero. Tem gente que diz, eu não quero. De mil maneiras. Ignora, né? Faz de conta, diz claramente, né? Resolve viver outra vida. Ele está dizendo, eu não quero a predestinação que Deus trouxe para mim. Eu não quero, eu não creio e acabou. Me deixa em paz. Tem gente que faz isso. Mas tem aqueles que acreditam. E entram nesta graça da filiação divina. Isso Deus quis desde o início. Para que fôssemos o quê? Fôssemos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. E isso é um beneplácito da vontade de Deus, da bondade de Deus também, do amor de Deus. Então, você deve já ter ouvido essa expressão também dos padres, nós somos filhos no Filho.
Quem é o Filho unigênito? É Jesus. Mas fazendo parte do corpo deste Filho, nós também nos tornamos filhos adotivos. Veja o que Deus fez para nos salvar. Paulo está erguendo um louvor por causa desta realidade. Versículo 7. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados. É uma profissão de fé, né? Nós vamos ver aqui. Segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Isso é graça do sangue de Jesus derramado. É graça do sangue de Jesus derramado. E nos vem todas essas graças. Por causa do seu sangue profusamente derramado, nos é infundido a sabedoria, a inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe aprouve tomar para levar o tempo à sua plenitude. Quando Jesus entra no mundo, o tempo vai ser elevado à sua plenitude. Qual é o sentido profundo disso? É um mistério para nós. O que nós sabemos é que, e conseguimos ver claramente, eu consigo ver claramente, e eu acredito que também você, é que a plenitude do tempo é: a criação foi feita, criada por Deus. Nós, homens, fomos criados à imagem de Deus, fomos vivendo, pecando, Deus fez alianças e tal. Mas chegou um momento em que ele veio e a sua intervenção não foi através de intermediários mais. A sua intervenção foi direta e de uma forma que surpreendeu a todos, porque ele mesmo veio. Em pessoa. Essa é a diferença. Essa é a grande novidade que deixa todo mundo... Como é possível? É possível por causa do amor. Essa é a prova do amor de Deus. Não são as coisas que a gente fica querendo prova. A grande prova é: ele veio. Jales, ele veio. Deus veio ao mundo. Não é uma hipótese. Não é uma lenda. Não é um sonho. É fato. E isso inaugurou a plenitude dos tempos. E quando Jesus subiu aos céus, foi inaugurado o começo do quê? Dos fins dos tempos. É claro, os fins estão vindo, né? Mas São João já diz lá na primeira carta: filhinhos, já é a última hora. A qualquer momento Jesus pode voltar. E a igreja vive nessa expectativa até hoje e viverá até que Jesus volte. Essa plenitude dos tempos ele vai continuar explicando aqui, ó. Qual é? A de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Ele se tornou o primogênito de tudo. No céu já era. Sempre foi, eterno. Mas agora foi a plenitude e o primogênito dentre todos. Todas as criaturas, dos homens aqui da terra. E se o homem pode entrar no céu, é porque Jesus, homem, abriu a porta. Que coisa maravilhosa. Versículo 11. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o louvor da sua glória. Olha, nós que cremos, servimos para o louvor da glória de Deus. Nós, os que já antes de vós esperávamos o Cristo, nele também vós, está falando para a gente, para os Efésios e para nós, que não somos da raça dos judeus. Recebemos o Evangelho a partir da evangelização dos gentios. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, olha a importância
do nosso diário espiritual todos os dias? O Evangelho da vossa salvação. E nela, tendo crido, não basta ouvir, é preciso crer. Crer é essa adesão, e aí essa graça, tudo aquilo que nós lemos acontece na nossa vida. Fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Olha o batismo. Que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu. Nós, adquiridos pelo sangue de Cristo. Para o louvor, para o seu louvor e glória. Que coisa mais linda. Vale uma ruminação esta palavra, né? E debruçar sobre ela e louvar e agradecer e bendizer e meditar durante muito tempo. Essa graça maravilhosa derramada sobre nós. Esse é o plano divino da salvação, concretizado em nossas vidas, nós que cremos. E claro, precisamos nos manter nele. Vamos anotar no nosso diário, princípios eternos, eu já falei, prepare-se para escrever, que faz parte do método, e cada palavra vale a pena escrever mesmo, no seu diário, este trecho inteiro de princípios eternos, do versículo 3 ao versículo 14. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. E vamos lutar para viver. Quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza, tá bom? E dizer mais para você que gostou de fazer o estudo bíblico, nós estamos aqui todos os dias, você já deve ter percebido aí, se não entrou no canal, vai entrar e vai ver aí algumas playlists já. Nós faremos a Bíblia inteira, com a graça de Deus, seguindo o método de Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia, tá bom? Para você que ainda não faz ideia de como o método funciona, na descrição do vídeo tem links importantes para você, não deixe de ver, tá bom? Inclusive para comprar o livro. E também eu vou deixar agora no final a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual para que você aprenda a fazer o método e já comece hoje mesmo. Por onde eu começo? Primeira carta de São João. E aí seu livrinho vai chegar e você vai ver todo o plano de leitura e é só seguir cada uma das playlists aqui. Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.